Tentei ignorar isso, mas simplesmente não queria dividi-lo com ninguém. Simples assim. Por mais que ele quisesse se casar e ter uma família, não sei se ele tinha vocação para o casamento. Após a morte de Elvis, Priscila tomou uma decisão inesperada que ninguém esperava. Ela nunca se casou novamente. Por que uma mulher tão jovem, bonita e admirada escolheria permanecer solteira pelo resto da vida? Seria por amor, medo ou por uma promessa que nunca mencionou? Agora, aos 80 anos, Priscila finalmente revela a verdade, e não é o que você imagina. A história inicial de Priscila e Elvis. No outono de 1959, a pacata cidade de Bad Nauheim, na Alemanha Ocidental, tornou-se o local inesperado onde começou um dos romances mais comentados da história da cultura pop. Priscila Beaulieu, de 14 anos, acabara de chegar à Alemanha, onde seu padrasto estava servindo na Força Aérea dos Estados Unidos. O mundo dela estava prestes a mudar de uma forma que ninguém poderia prever. Elvis Presley, já um ícone da música mundialmente famoso, também morava na região enquanto servia no exército dos EUA. Seus caminhos se cruzaram em uma festa informal organizada por alguém do círculo de amigos de Elvis. Eu tinha apenas 14 anos, na verdade, apenas 3 meses de 14, e o visitei em sua casa, porque ele era uma super estrela. Claro, meu Deus, ele era um... E eu tinha 24 anos. Ele tinha 24 anos, sim. Priscila, curiosa e um pouco nervosa, usava um vestido discreto estilo marinheiro para o encontro. Ela já tinha ouvido falar de Elvis, claro, quem não tinha, mas não fazia ideia do que significaria conhecê-lo, muito menos o que aconteceria depois. Quando Elvis viu Priscila pela primeira vez, ficou impressionado com seus traços delicados, cabelos escuros e presença gentil. Ela o fez lembrar de alguém muito especial para ele, sua mãe Gladys Presley, que havia falecido no ano anterior. Sua inocência e beleza silenciosas causaram uma forte impressão em Elvis, que ainda estava de luto e emocionalmente vulnerável. Apesar da considerável diferença de idade, ele tinha 24 anos e ela apenas 14. Elvis simpatizou imediatamente com ela. A primeira conversa foi leve e repleta de sorrisos discretos. Priscila, ao mesmo tempo animada e insegura, tentava acompanhar o ritmo do astro mais velho. Elvis, acostumado a ter o controle, logo começou a cortejá-la com uma mistura de charme e atenção. Apesar da pouca idade, Priscila sentiu-se atraída por ele. Para uma garota que acabara de se mudar para um novo país, ser notada por alguém como Elvis parecia quase surreal. A atenção rapidamente se tornou intensa. Elvis a convidava para visitá-lo e ela começou a passar cada vez mais tempo com ele. Ele era gentil e afetuoso, mas também deixava claro que queria guiá-la. Ele não pressionou para que o relacionamento fosse físico de imediato. Em vez disso, concentrou-se em conquistar a confiança dela e a aprovação dos pais dela. O que seus queridos pais estavam pensando para permitir isso, meus pais ficaram um caco de nervos. Elvis chegou de uniforme completo, o que meu pai gostou muito. O pai dela estava bastante preocupado com a diferença de idade, mas Elvis foi persuasivo, respeitoso e generoso. Com o tempo, a família permitiu mais visitas. Com o passar dos meses, Priscila ficou cada vez mais apegada a ele. Ela vivia para os momentos em que podia ver Elvis. Na escola, seu desempenho começou a cair. Seus pensamentos estavam completamente voltados para ele. Ela perdeu o interesse em quase todas as outras áreas da sua vida, concentrando-se unicamente no próximo encontro. Seus pais ficaram preocupados e tentaram impor limites, mas cada vez que tentavam afastá-la, ela se tornava emotiva, desafiadora e profundamente perturbada. O mundo dela estava se tornando completamente centrado em Elvis. Mesmo passando muito tempo juntos na Alemanha, o relacionamento deles permanecia cuidadosamente controlado. Elvis costumava dizer que queria que Priscila se mantivesse pura até o casamento. Essa decisão era algo em que ele acreditava firmemente. Mesmo tendo outros relacionamentos e tentações, de certa forma, ele estava tentando moldar o futuro dela e mantê-la por perto, até que estivesse pronto para integrá-la completamente à sua vida. Quando seu serviço militar terminou em 1960, Elvis retornou aos Estados Unidos, deixando Priscila para trás. Ela ficou devastada. A separação foi dolorosa para ela e ficou claro que a ligação entre eles não era apenas uma paixão adolescente. Elvis manteve contato, ligando com frequência, enviando cartas e prometendo que se veriam novamente. Mas a distância era difícil. Com o tempo, o desejo de Priscila de estar perto dele novamente tornou-se mais forte do que nunca. Ela implorou aos pais que a deixassem visitá-lo em Memphis. Após muita persuasão e com condições rigorosas, permitiram que ela fizesse a viagem quando tinha apenas 15 anos. Elvis a recebeu e garantiu que tudo estivesse cuidadosamente organizado.
Durante essa visita, ele começou a moldar sua imagem, mudando sua maquiagem, orientando seu guarda-roupa e, aos poucos, transformando-a no que ele considerava a garota perfeita. Ele queria que ela tivesse uma aparência glamourosa, porém inocente, marcante, porém delicada. Aquela visita confirmou o quanto Priscila desejava fazer parte do mundo dele em tempo integral. Ela voltou para a Alemanha com uma nova determinação. Ela implorou e negociou com os pais repetidas vezes. Mas sim, eles estavam nervosos, e acho que foi quando eu disse aos meus pais que eles tinham que me deixar ir ou isso arruinaria minha vida. Finalmente, em 1963, quando ela tinha 17 anos, eles cederam sob a condição de que ela terminasse o ensino médio em Memphis. Ela teve permissão para morar não diretamente com Elvis, mas com o pai dele, Vernon Presley, na casa atrás de Graceland. Aquele momento marcou uma grande virada no relacionamento deles. Priscila não era mais uma adolescente de visita. Ela agora fazia parte do cotidiano de Elvis. A partir de então, ela se envolveu completamente em seu mundo, na fama, na pressão, no glamour e no controle. Ela se adaptou às suas regras, aos seus humores e às suas exigências. Elvis continuou a moldá-la, decidindo como ela se vestia, arrumava o cabelo e se comportava em público. O relacionamento deles teve momentos ternos e sonhos compartilhados, mas não foi isento de dificuldades. A diferença de idade, o desequilíbrio de poder e a atenção pública dificultaram que Priscila encontrasse sua própria identidade. Ela ainda estava crescendo, descobrindo quem era enquanto tentava se encaixar na ideia de perfeição de outra pessoa. Com o tempo, dúvidas e desafios começaram a surgir. A agenda lotada de shows de Elvis e sua crescente lista de admiradoras criaram um distanciamento mesmo quando moravam na mesma casa. Depois ele cantou. Quer dizer, foi difícil de assistir, sim, porque eles começaram a aparecer depois do show. Apareceram mesmo. Ficava meio que esperando, aguardando por algo mais. Priscila permanecia leal, mas no fundo dúvidas e preocupações começaram a surgir. Ela amava Elvis, mas ainda era jovem, tentando encontrar seu lugar em um mundo complicado. Houve momentos doces, risos e promessas, mas também silêncio, espera e a pressão de ser alguém que ela nem sempre tinha certeza de querer se tornar. Nos meses que antecederam o casamento em 1967, o relacionamento tornou-se ainda mais sério. As conversas sobre compromisso tornaram-se mais frequentes. Elvis havia prometido aos pais dela que um dia se casaria com ela, e Priscila já fazia parte de sua vida há quase 8 anos. Então, quando Elvis e Priscila se casaram, a vida de casados de Elvis e Priscila e os desafios que ela trouxe. Após anos de espera, distância e saudade, Elvis Presley e Priscilla Beaulieu finalmente se tornaram marido e mulher em 1967. A história de amor deles começou quando ela era uma jovem adolescente envolvida na vida glamourosa, porém complexa da maior estrela da música do mundo. Enquanto estavam lado a lado em Las Vegas, na manhã do casamento, parecia um sonho realizado. Por trás dos sorrisos, no entanto, havia dúvidas silenciosas e grandes expectativas. A cerimônia de casamento foi rápida e privada, durando apenas alguns minutos. O empresário de Elvis, coronel Tom Parker, insistiu para que fosse assim na esperança de evitar mais fofocas sobre o arranjo incomum do casal Priscilla, morando em Graceland, tão jovem e solteira. O mundo assistiu fascinado enquanto o rei do rock and roll se casava com a mulher que ele havia cuidadosamente trazido para sua vida, moldado e preparado para aquele momento. Nos primeiros tempos do casamento, o amor ainda os mantinha unidos. Priscilla adorava Elvis e tentava ser tudo o que ele queria. Ela era gentil, quieta e leal. Elvis demonstrava afeto e generosidade, colocando-a em evidência, mas também a protegendo dela. Compartilharam momentos doces, riram juntos e sentiram a emoção de serem recém-casados. Mas lentamente começaram a surgir rachaduras sob a superfície. Priscilla lutava contra uma profunda insegurança. Ela se preocupava constantemente com a possibilidade de Elvis desviar sua atenção por causa de sua agenda lotada de outras mulheres ou simplesmente pelas pressões da fama. Afinal, ele não era fiel. Não que ele tivesse alguém especial, mas cercado de beleza, tentação e admiração pública. Elvis nunca esteve verdadeiramente fora do alcance do mundo exterior. Priscilla, ainda jovem e insegura, frequentemente se perguntava se conseguiria manter seu amor ou continuar interessante aos seus olhos. Cada vez que ele viajava ou se apresentava ao medo, o invadia o medo de ser esquecido, de ser deixado para trás. 9 meses após o casamento, Priscilla deu à luz sua filha Lisa Marie Presley, no início de 1968. Deveria ter sido um momento de alegria, mas ambos os pais ficaram sobrecarregados.
Elvis, ainda tentando equilibrar sua imagem de galã e artista, não tinha certeza de como a paternidade afetaria sua carreira. Ele amava Lisa, mas algo dentro dele mudou. Priscila também lutava com seu papel de mãe recente. Ela temia que sua gravidez tivesse mudado a forma como Elvis a via. Ela não era mais a garota despreocupada e sem filhos por quem ele havia se apaixonado. Ela temia que ele não a achasse mais desejável. Durante a gravidez, Elvis se afastou inesperadamente. Ele precisava de espaço, disse, e a deixou para trás para pensar. Embora a separação tenha sido breve, foi dolorosa para Priscila. Isso plantou a semente da incerteza em seu casamento. Quando ele voltou, as coisas não eram mais as mesmas. Depois do nascimento de Lisa, a proximidade física entre eles desapareceu. Elvis não queria mais dividir a cama com Priscila. Ela se sentia confusa, rejeitada e sozinha. Ele não conseguia explicar seus motivos com clareza, apenas que não sentia o mesmo. Priscila ficou magoada, mas permaneceu ao lado dele, tentando ser paciente e compreensiva. Com o retorno de Elvis aos palcos, filmes e gravações, sua agenda ficou ainda mais lotada. As exigências sobre seu tempo fizeram com que Priscila se sentisse abandonada. Enquanto ele estava em turnê, ela ficava sozinha em Graceland com o filho deles. Seus dias eram tranquilos, suas noites preenchidas por espera. O homem que outrora a perseguira por continentes, agora parecia emocionalmente distante e perdido em seu próprio mundo. Sempre que ela tentava se conectar com ele ou perguntar sobre seus problemas, ele se fechava. Ele não conseguia se abrir nem se deixar entrar. Elvis estava lidando com muito mais do que a fama. Ele havia começado a usar medicamentos controlados, às vezes para dormir, às vezes para se manter acordado e às vezes para anestesiar a dor. Ele carregava o peso de uma enorme pressão, o medo de perder a voz, os fãs ou o brilho. Mas não sabia como falar sobre isso, principalmente com Priscila. Não queria que ela visse sua dor ou confusão. Então ele permaneceu em silêncio, fingindo que tudo estava bem mesmo, enquanto seu interior se desmoronava lentamente. Quanto mais seus problemas se aprofundavam, mais ele se distanciava. Priscila tentou apoiá-lo, mas ficou sem saber o que realmente estava acontecendo. Seu amor parecia não ser correspondido. Ela ainda o admirava, ainda desejava a proximidade que um dia compartilharam, mas esta estava se esvaindo. A casa que haviam construído estava repleta de pessoas, funcionários e barulho, mas emocionalmente tudo havia se tornado silencioso. As conversas se tornaram curtas e superficiais. Elvis voltava de uma turnê ou apresentação e trazia presentes, mas não afeto. Priscila começou a se sentir uma estranha em seu próprio casamento. A paixão, as risadas, as conversas até altas horas da noite toda. A magia dos primeiros tempos havia desaparecido. Ela sentia a falta do Elvis que costumava segurar sua mão e ouvir seu coração. Agora ele estava sempre cansado, distraído ou distante. Embora ainda parecessem um casal perfeito em público, a verdade nos bastidores era outra. Priscila sentia que estava representando um papel esposa de Elvis, mãe de Lisa. Mas ela havia perdido o senso de identidade. A garota que um dia deixara tudo para trás para ficar com um homem que amava, agora não tinha certeza de quem havia se tornado. Ela sentia falta de ser vista, ouvida e amada. Elvis também estava sofrendo em silêncio. Os holofotes que antes lhe davam vida haviam se tornado um fardo. Ele não conseguia escapar da pressão para se manter perfeito, relevante e forte. Mas em vez de se apoiar na esposa, ele se voltou para si mesmo ou para aqueles ao seu redor que não lhe fariam perguntas. Ele não podia deixar que ela visse sua fraqueza, então construiu um muro. Com o passar dos anos, o amor deles, outrora tão promissor, foi se desfazendo lentamente sob o peso da fama, do medo e da dor silenciosa. O conto de fadas com que sonhavam tornou-se cada vez mais difícil de manter. E depois de anos lutando para se manter à tona, Priscila decidiu ir embora. O dia em que Priscila foi embora. No final da década de 1960, o conto de fadas, que outrora envolvia Elvis e Priscilla Presley, começou a desvanecer-se. O que começara com entusiasmo, juventude e sonhos de um futuro juntos, foi gradualmente substituído por silêncio, solidão e uma dor silenciosa. Priscila passou toda a sua juventude a tentar moldar-se à imagem que Elvis desejava, mudando a sua aparência, o seu comportamento e até mesmo o seu estilo de vida. Mas com o passar dos anos, ela começou a se sentir como uma sombra de si mesma. Eu estava meio perdida em relação a quem eu era, sabe, no início da minha vida. Eu realmente não vivi a adolescência. Sabe, eu aprendi tanto sobre ele e convivi tanto com ele que acabei pensando como ele. Tudo no mundo dela girava em torno de Elvis. Quase não havia espaço para quem ela realmente era ou quem ela queria ser.
Enquanto Elvis viajava constantemente por conta de sua carreira musical, especialmente durante seu grande retorno no final da década de 1960, Priscilla permanecia em Graceland. Ela cuidava da filha pequena, Lisa Marie, e esperava pacientemente pelo homem que amava. Mas na maioria das vezes, sentia-se sozinha e ignorada. Ela implorava por atenção na esperança de se sentir vista e valorizada em seu casamento. Mas Elvis, sobrecarregado pela fama, pelas turnês e por problemas pessoais, parecia cada vez mais distante. Ele havia parado de compartilhar seus sentimentos com ela. Ele não perguntava sobre o dia a dia dela, seus pensamentos ou seus sentimentos. E o pior de tudo, mal se conectava com a filha. Lisa Marie estava crescendo com um pai que era mais um visitante distante do que um pai de verdade. Priscilla percebeu a tristeza nos olhos da filha e o vazio em casa. Ela tentou ao máximo preencher esse vazio, mas era difícil fazer tudo sozinha. O mundo de Elvis era cheio de distrações, música, fãs e, infelizmente, outras mulheres. Ele teve encontros românticos durante suas turnês, alguns dos quais chegaram ao conhecimento de Priscilla. Ela ouvira os rumores e até mesmo presenciara alguns sinais. Embora magoada, manteve-se em silêncio por muito tempo na esperança de que as coisas mudassem, mas não aconteceu. O homem que um dia lhe prometera tudo parecia ter esquecido o que um dia significaram um para o outro. Enquanto isso, Priscilla, sentindo-se invisível e emocionalmente carente, começou a buscar algo além dos muros de Graceland. Em 1968, ela se matriculou em aulas particulares de dança, algo simples para trazer alegria de volta à sua vida. Começou como um hobby inofensivo, mas rapidamente se transformou em algo mais profundo. Seu instrutor de dança, Mike Stone, era gentil e atencioso, o oposto do que ela estava acostumada em casa. O vínculo entre eles se fortaleceu com o tempo e, eventualmente, eles começaram um caso discreto. Esse novo relacionamento despertou algo em Priscilla. Pela primeira vez em anos, ela se sentiu viva. Ela riu, sorriu e sentiu-se ela mesma novamente. Ela não era apenas a esposa de Elvis Presley. Ela era Priscilla. A experiência a fez perceber o quanto de si mesma ela havia sacrificado em nome do amor. E uma vez que essa porta se abriu, ela não conseguiu voltar a ser como era antes. Em 1972, após meses de luta interna, Priscilla sentou-se e contou a verdade a Elvis. Ela confessou o caso e disse que queria ir embora. Não se tratava apenas de Mike Stone. Envolvia tudo: a negligência, o controle, o isolamento. Ela ainda amava Elvis, mas não podia mais fingir que o casamento deles era saudável. Ela precisava reencontrar sua voz e entender quem ela era fora da sombra dele. Elvis ficou arrasado. Ele não esperava que ela fosse embora. Em sua mente, ela sempre lhe pertencera, não importava o que ele fizesse. Ele também havia sido infiel, mas nunca acreditou que Priscilla o abandonaria. Ele não era fiel. Não que tivesse alguém especial, mas quando se está no ramo do entretenimento, sempre existe essa possibilidade. E eu tentei. A reação dele foi de raiva, confusão e dor. Naquele momento de rejeição, ele reagiu com violência emocional e física, fazendo investidas que Priscilla descreveria mais tarde como profundamente perturbadoras e cruéis. Ela se sentiu completamente incompreendida. Mais uma vez, suas necessidades como mulher foram deixadas de lado. Aquele momento selou sua decisão. Priscilla sabia que não podia mais viver assim. Em julho de 1972, ela deixou Graceland e entrou com o pedido de divórcio. Não foi uma escolha fácil. Ela estivera ao lado de Elvis desde a adolescência. As lembranças, o filho e a longa história que compartilhavam tornavam tudo de partir o coração. Mas ela havia chegado ao seu limite. Seu coração estava cansado e seu espírito precisava de paz. Elvis se esforçou muito para reconquistá-la. Ele ligou, chorou e até cogitou agredir Mike Stone por raiva. Os amigos tiveram que acalmá-lo e lembrá-lo de que a violência não resolveria nada. Em meio à sua dor, ele percebeu tarde demais a que ponto as coisas haviam chegado. Mas Priscilla se manteve firme. Ela não podia voltar a ser a parceira silenciosa em uma história de amor unilateral. Ela queria independência. Queria viver, não apenas sobreviver. O divórcio foi finalizado em outubro de 1973. Priscilla obteve a guarda de Lisa Marie, juntamente com uma pensão alimentícia que lhe deu espaço para construir uma nova vida. Embora a parte romântica da jornada deles tivesse terminado, Priscilla e Elvis mantiveram um forte laço. Ela não o odiava. Na verdade, ela sempre guardou um lugar especial em seu coração para ele. Eles mantiveram contato e compartilharam momentos como pais e velhos amigos, aguardando por algo mais. Mas se você vai começar uma briga, não tente deixá-la. A vida de Priscilla depois da despedida. Após o divórcio de Elvis Presley em 1973,
Priscilla Presley se viu numa encruzilhada. Por mais de uma década, ela fora conhecida simplesmente como a esposa de Elvis, a garota que se moldara para se encaixar em seu mundo. Agora, com o casamento oficialmente terminado, ela queria construir sua própria vida e identidade. Era um momento ao mesmo tempo libertador e assustador para ela. Ela tinha uma filha pequena para criar sonhos para realizar e um coração que ainda nutria um profundo carinho pelo homem que deixara para trás. Inicialmente, Priscilla concentrou-se em reconstruir a si mesma. Passara a maior parte da juventude sob o olhar atento de Elvis, tomando decisões com base nos desejos dele. Agora ela queria tomar suas próprias decisões. Começou a explorar o mundo dos negócios, tentando se firmar por conta própria. Embora Elvis tivesse ficado com o coração partido quando ela partiu, ele não havia desistido da ideia de reconquistá-la. Ele ligava, mandava mensagens e expressava arrependimento. No fundo, ele ainda tinha a esperança de que pudessem de alguma forma reencontrar o caminho um para o outro. Mas Elvis estava sofrendo. Sem Priscilla ao seu lado, seu mundo começou a desmoronar. As pessoas ao seu redor, especialmente seu empresário Coronel Tom Parker, tinham controle demais sobre sua vida. O Coronel Parker agendava shows e turnês sem parar, muitas vezes ignorando a saúde e as necessidades emocionais de Elvis. Cansado e sobrecarregado, Elvis sentia-se preso pela fama e forçado a uma rotina que o esgotava. Ele queria descansar, mas Parker insistia para que ele se apresentasse. Para lidar com a pressão, Elvis começou a depender cada vez mais de medicamentos controlados. Esses medicamentos destinados a ajudá-lo a dormir ou a permanecer acordado tornaram-se parte integrante de sua vida. Sua saúde começou a declinar. O brilho em seus olhos foi se apagando aos poucos, e o homem vibrante e enérgico que os fãs adoravam parecia ter desaparecido. Por trás das luzes brilhantes do palco havia alguém triste, solitário e perdido. Sua casa estava cheia de gente, mas ele se sentia sozinho. Embora Elvis amasse profundamente sua filha Lisa Marie, ele não sabia como se conectar plenamente com ela após o divórcio. Priscilla tinha a guarda, então. Lisa passava a maior parte do tempo com a mãe. Elvis a visitava e eles tinham momentos doces juntos, mas ele frequentemente estava distraído ou exausto demais para estar presente. Ele queria ser um bom pai, mas o peso da fama, do vício e da tristeza muitas vezes o impediam. Priscilla, observando à distância, permanecia preocupada. Ela queria que Elvis encontrasse a paz. Sabia o quanto ele havia dado ao mundo e o quão pouco havia guardado para si. O relacionamento deles já não era romântico, mas ainda compartilhavam um laço especial construído sobre anos de memórias, um filho e uma profunda compreensão que nunca se desfez por completo. Então, em agosto de 1977, tudo mudou. Elvis Presley faleceu repentinamente aos 42 anos. A notícia abalou o mundo. Para Priscilla, a dor foi insuportável. Quando recebeu a ligação, mal podia acreditar. Parecia um pesadelo. Mais tarde, ela descreveu aquele momento como um dos mais sombrios de sua vida. Lisa Marie tinha apenas 9 anos, muito jovem para perder o pai, muito inocente para compreender a dimensão daquela perda. Mesmo após o divórcio, o amor de Priscilla por Elvis jamais desapareceu. Ela sentia uma profunda tristeza não apenas pela perda do homem, mas por tudo o que ele havia sofrido. Ela conhecia a dor que ele escondia do mundo. Ela tinha visto de perto suas lutas, a solidão, o silêncio e a tristeza por trás de seu sorriso. Após a morte de Elvis, Priscilla assumiu um novo papel, o de protetora de seu legado. Lisa Marie foi nomeada a única herdeira da fortuna de Elvis, mas ainda era criança. Graceland, a amada casa de Elvis, estava em dificuldades financeiras, custando centenas de milhares de dólares por ano apenas para se manter em funcionamento. Havia rumores de que seria vendida, mas Priscilla se recusou a deixar isso acontecer. Ela arregaçou as mangas e assumiu o controle da propriedade, determinada a honrar a memória de Elvis. Ela tomou a ousada decisão de abrir Graceland ao público em 1982. Algumas pessoas duvidaram dela, achando que não daria certo. Mas em poucos meses, Priscilla transformou Graceland em um sucesso. A casa que antes lhe parecia uma prisão tornou-se um lugar onde milhões de fãs podiam recordar Elvis com amor e admiração. Ela não só preservou o seu legado, como também construiu uma homenagem próspera que perduraria por gerações. Nos anos que se seguiram, Priscilla também construiu a sua própria carreira. Ela atuou em filmes, principalmente na série de comédia Corra que a Polícia Vem Aí, e estrelou o programa de televisão de sucesso Dallas durante a década de 1980.
As pessoas começaram a vê-la não apenas como a ex-esposa de Elvis, mas como uma mulher talentosa, elegante e determinada. Em sua vida pessoal, Priscila encontrou o amor novamente com o produtor Marco Garibaldi. Eles estiveram juntos por mais de 2 décadas e tiveram um filho Navarone em 1987. Mesmo assim, Priscila deixou claro que não tinha nenhum desejo de se casar novamente. Elvis havia sido o grande amor de sua vida e ninguém jamais poderia substituí-lo. Mesmo depois de tantos anos, Priscila nunca deixou de falar com carinho e respeito sobre Elvis. Ela escreveu livros sobre o tempo que passaram juntos, aprovou projetos que o homenageavam e permaneceu envolvida em tudo relacionado ao seu legado. Mas por que Priscila nunca se casou novamente? Porque ela nunca conseguiu se comprometer com outro homem, após a morte de Elvis Presley em 1977. Muitas pessoas presumiram que Priscilla Presley um dia se casaria novamente e começaria um novo capítulo em sua vida. Ela ainda era jovem, bonita e cheia de potencial, mas esse dia nunca chegou. Décadas se passaram e Priscila continuou solteira. Ela continuou a viver sua vida sem nunca mais se casar. Não era porque não conseguia encontrar o amor, era porque acreditava já ter vivido o maior amor de sua vida e nada mais se compararia a ele. Após a morte de Elvis, Lisa era apenas uma menina com apenas 9 anos de idade. Foi um período confuso e doloroso para ela. Priscila tornou-se mãe e pai para Lisa, garantindo que ela tivesse estabilidade, amor e força. Ela trilhou seu caminho com cautela, construindo um mundo seguro para sua filha, enquanto também buscava a cura para sua própria dor. Ela não tentou preencher o vazio deixado por Elvis. Em vez disso, manteve viva a memória dele para Lisa, contando histórias, tocando suas músicas e compartilhando momentos com ela. Conforme Lisa Marie crescia, sua curiosidade sobre o pai aumentava. Ela frequentemente falava sobre o peso de ser filha de Elvis e como isso a moldou. Priscila se tornou seu maior apoio. Ela deu espaço para Lisa trilhar seu próprio caminho, mantendo-a firme em seus princípios. Lisa seguiu os passos do pai na música e, embora tenha enfrentado dificuldades, Priscila permaneceu por perto, oferecendo amor sem julgamentos. Ao longo desses anos, muitos se perguntaram por que Priscila nunca se casou novamente. Ela teve relacionamentos longos, incluindo um com Marco Garibaldi, com quem teve um filho Navarone. Mesmo assim, nunca se casou. Ela não sentia necessidade de rotular seus relacionamentos. Em seu coração, ela já havia vivenciado algo extraordinário. Elvis não era apenas uma lembrança, era uma presença constante. Ela frequentemente compartilhava o quão único e insubstituível ele era em sua vida. Não importa quanto tempo passasse, Priscila nunca permitiu que ninguém ocupasse o espaço que Elvis um dia ocupou. Estar com alguém como Elvis a transformou para sempre. Ele tinha um charme, uma energia e uma presença que marcaram o mundo. Mas Priscila o tinha visto em seus momentos mais íntimos, em sua alegria, sua dor, seus medos e seus sonhos. Esse laço era profundo demais para ser esquecido. Mesmo com seus altos e baixos, o amor dela por ele jamais se apagou. Para ela casar-se novamente significaria abrir mão daquele amor e ela não estava preparada para isso. Priscila também entendia o quanto Elvis a amava. Ela acreditava que mesmo após o divórcio ele ainda se importava com ela. Em sua mente, a ideia de se casar com outra pessoa parecia uma traição não apenas a Elvis, mas a tudo o que haviam compartilhado. Ela sabia que isso o magoaria e não queria causar essa dor mesmo depois de sua partida. Ela nutria uma lealdade silenciosa que jamais se apagou. Em vez de procurar um novo marido, Priscila concentrou-se em construir a sua própria vida. Ela entrou no mundo da atuação e dos negócios. Ajudou a transformar Graceland numa homenagem a Elvis, preservando o seu legado para as gerações futuras. Ela escreveu livros, deu entrevistas e compareceu a eventos para celebrar a vida dele. Tudo o que ela fazia o mantinha por perto. Sua vida se tornou uma mistura de crescimento pessoal e profunda lembrança. Ela nunca se afastou do amor, mas também nunca tentou substituir o que já teve. Seu coração já pertencia a outro. A força de Priscila não estava em encontrar alguém novo. Foi ao se apegar ao único amor que moldou toda a sua vida. Com o passar dos anos, ela permaneceu próxima de Lisa Marie. Elas compartilhavam um vínculo não apenas como mãe e filha, mas como duas pessoas para sempre ligadas a Elvis. Lisa enfrentou suas próprias dificuldades com a fama e a identidade, mas sempre soube que sua mãe estaria lá para ela. Priscila a apoiou em todos os momentos bons e ruins, dando-lhe o suporte que só alguém que conheceu Elvis tão profundamente poderia oferecer.
Lisa acabou tendo seus próprios filhos e Priscila se tornou uma avó orgulhosa. Ela transmitiu seu amor e sabedoria, mantendo sempre o nome Presley enraizado na dignidade e na graça. Em meio a todas as mudanças da vida, uma coisa permaneceu a mesma: o amor de Priscila por Elvis e sua devoção à família que construíram. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal, e também clique no próximo vídeo que aparecerá na sua tela.